23 trabalhadores foram resgatados de carvoarias de Cristalina em Goiás. Eles viviam em condições análogas à escravidão. Vamos lá para a tela para falar mais sobre esse assunto gravíssimo. Vou chamar aqui com a gente ao vivo a Maíra Guedes. Maíra, boa noite para você. Oi, Porta Nova, muito boa noite para você, para quem está acompanhando a gente aqui no DF Record. Uma resgate, né, dessas pessoas que estavam trabalhando numa situação análoga à escravidão, situação degradante. A gente acompanha pelas imagens que foram divulgadas pelo Ministério Público do Trabalho, que muitos estavam dormindo em barracos de lona, em locais ali se alimentavam também inadequados, pegavam água, por exemplo, água que era compartilhada com animais ali da região, sem contar o pagamento de salário, que também era uma situação bem delicada. Alguns não recebiam e outros não recebiam com a frequência que deveria. E sobre esse assunto a gente conversa com a auditora fiscal do trabalho, que está aqui ao vivo com a gente, Shakti Borella. Muito obrigada pela sua participação. Queria que a senhora explicasse um pouquinho. Quando vocês chegaram lá, a situação era uma situação realmente bem delicada, né? Sim, boa noite, Maíra. A situação era bem grave, né? Nós vamos numa equipe que é formada pelos auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal, e nós nos deparamos com uma situação muito grave de uma degradância muito grande nas condições de trabalho, nas condições de alojamento e também na situação do pagamento que é devido a todo trabalhador, né? O primeiro direito do trabalhador é ser remunerado pelo seu trabalho. Tinha uma dessas carvoarias que inclusive colocavam um tempo determinado ali, justamente para não ter que fazer contrato, para não ter que pagar as rescisões e muito menos fazer o recolhimento de INSS e FGTS, que é um direito do trabalhador. Sim, essas carvoarias, elas trabalhavam com períodos maiores de um trabalho. Então, os trabalhadores saíam em média a cada 60 dias e durante esse período não recebiam a sua remuneração. Né, recebiam só o final e uma remuneração da qual eles não tinham muito controle do que eles tinham produzido, o que tinham feito, e com esse período mais espaçado fica mais difícil ainda de se ter esse controle. Então essa foi um dos motivos também para se constatar a situação de trabalho escravo. Agora a gente está acompanhando ali nas imagens que foram divulgadas por vocês, né, a situação desses trabalhadores em locais realmente inadequados, que não cumpriam todas essas as regras que são impostas, por exemplo, para uma carvoaria. Quando a gente se depara com uma situação dessa, o que a gente tem que ficar atento para de fato identificar que se trata ali de um trabalho escravo? O trabalho escravo, ele tem algumas modalidades, digamos assim, né? Uma delas é o trabalho degradante, as condições degradantes nesse contrato de trabalho, que foi o que a gente encontrou, mas também você tem servidão por dívida, você tem o tráfico de pessoas, que são pessoas trazidas de outros estados sem estar devidamente formalizada, mediante falsas promessas, a falta de pagamento reiterada como uma prática daquele trabalho, daquela forma, como um modus operandi daquele trabalho. E no caso das condições degradantes, especialmente essas condições de moradia que não permitem um mínimo de dignidade para o trabalhador naquele momento do seu trabalho, né, no exercício do seu labor ali. Agora um outro ponto, o pagamento por produção também acaba às vezes levando a esse trabalho escravo, porque nessa situação dessas carvoarias muitos recebiam pela produção e acabavam trabalhando com uma extensão de horário, muitas vezes trabalhando aos feriados, domingos e até mesmo doentes, justamente para receber ali pelo trabalho. O trabalho por produção, por si só, ele não é ilegal, é uma forma de remuneração. Mas o problema nessa situação é que o que acontece com o trabalho por produção? Não é garantido um mínimo, então o trabalhador, mesmo doente, ele é levado a continuar trabalhando e muitas vezes são impostas metas absurdas para garantir aquele mínimo necessário para a subsistência e para que ele faça aquele dinheiro para mandar para sua família, para fazer o seu sustento, o que também pode vir a ser mais um elemento do trabalho em condições análogas de escravo. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Só lembrando que os donos das carvoarias tiveram de pagar o dinheiro para esses trabalhadores, o devido, e os locais estão interditados até que se adequem às normas. E as pessoas podem fazer denúncia, Porta Nova, nesse site aí que provavelmente você já está mostrando na tela no estúdio. Vou mostrar agora, Maíra, para todo mundo aqui. Tela importantíssima a gente fazer esse alerta aqui. O site tá aí na tela, lá na plataforma gov.br, Radar City. Aqui tem uma série de informações, dados sobre esse tipo de problema. Você pode correr a tela, você vai ver, tem informações sobre as regiões aqui do país, mas tem um acesso muito importante. Você clicar aqui em Participe,
a tela vai para uma outra página, para um outro acesso, onde você consegue fazer aqui, ó, denúncias. E aí, nas denúncias, você consegue encaminhar mais informações a respeito desse tipo de problema também.